Adriana, Sim, pode falar. página 23, seção tecnologia, segunda linha de baixo para cima. Você pode comentar a técnica do polianismo terapêutico? Isso é outro verbete que eu estou explicando isso aí. Né? Porque esse verbete, na verdade, ele deu 2 filhotes. Tem 3 verbetes aí na votação que são altamente interligados. Eu comecei fazendo hipercriticidade acrítica, porque eu observava algumas situações, principalmente em relação ao parapsiquismo, por isso que eu faço depois, no final da argumentologia, uma argumentação. E aí eu comecei a estudar a hipercriticidade acrítica. E aí eu vi, qual é o contrário disso? É a poliana. E aí eu fui escrever o síndrome de Poliana. E aí, de novo, ó. E na hora que... Eu acho melhor trocar. Bem, e aí na hora que eu fui fazer o Poliana, eu lembrei que em vários momentos o próprio professor Valdo, ele fala para as pessoas, né? Seja mais poliana. Então, aí eu fui estudar. Então, o que seria esse ser mais poliana? E aí foi o polianismo terapêutico. Em que a postura poliana pode ser terapêutica para determinadas personalidades. Então, o que eu posso adiantar do verbete é justamente isso. Existem determinados temperamentos que você relaxar e ser um pouco mais, ver as coisas um pouco mais cor-de-rosa pode ajudar. Mas aí sem perder o discernimento, é o que a gente coloca lá. Porque a questão da poliana é que ela vê tudo rosa, mas ela não tem discernimento. O mundo é lindo, né? Tudo é lindo. Não, agora você pode fazer o exercício de tentar ver o mundo mais bonito, mas sem perder o discernimento, sem se colocar em risco. Tá? Adriana, pode comentar também o primeiro paradoxo, que eu acho que tem relação com isso aí. Exatamente, o paradoxo da criticidade seletiva ser super rígida em certos aspectos e super leniente em outros. É porque a gente está colocando que, como a gente coloca depois na argumentação, que tem pessoas que são super críticas em determinadas situações. Então, naquele contexto, ela é crítica, ela é coerente, ela é pesquisadora, e em outros não. Em relação ao parapsiquismo, a gente vê muito isso. Então, às vezes, a pessoa é um grande pesquisador, super crítico na hora que está trabalhando lá no seu laboratório, tem maior critério. Agora, na hora que entra a questão da multidimensionalidade, às vezes oscila de uma questão dogmática, de aceitar, engolir toda uma questão religiosa sem questionar nada. Então, é super criterioso na hora de ver os fatos, os argumentos, a metodologia, para chegar a qualquer conclusão quando está fazendo o estudo dele lá no laboratório, seja onde for da ciência convencional. Entrou no parapsiquismo, às vezes tem aqueles que vão para a igreja e fica lá, não questiona nada, ou questiona tudo. Começa a falar, não, então tudo de primeira, não, isso aí é reação fisiológica, não, isso aí não é nada, isso aí é da minha cabeça, e não parte para o outro passo de, então, peraí, vamos ver o que é isso, eu estou sentindo energia? Tá, pode ser da minha cabeça, mas pode não ser. Então vamos ter o mesmo critério para pesquisar e ver o que está acontecendo? Então esse é um paradoxo. E aí a gente coloca aqui que da criticidade seletiva, a pessoa é super rígida em certos aspectos, e super leniente em outros. Então ela não mantém aquele espírito crítico em toda a faceta, tá? Obviamente não é todo mundo, obviamente não é todo pesquisador, a gente está falando exemplos, alguns casos que isso pode acontecer. O caso da leniência seria o caso da poliana sem discernimento, né? E nesse caso a pessoa às vezes faz a mesma pessoa, ela é super rígida em algumas coisas e super leniente em outras. A mesma pessoa, então ela vive uma contradição intraconsciencial. Ela não mantém esse espírito crítico, esse senso pesquisístico em todos os aspectos da vida. Entendi. Então, isso pode acontecer com algumas pessoas. Obrigada. Tá?